Oi, pessoal, tudo bem? Bom, muita gente, desde que eu cheguei aqui, Fica falando, ai, faz um canal no YouTube, faz um canal no YouTube. Minha irmã fala, faz um canal no YouTube. Nossa, se eu fosse você, eu já teria bombado aí, porque Estados Unidos, blá, blá, blá. então, hoje eu decidi gravar o meu primeiro vídeo pro meu canal no YouTube. E esse vídeo vai ser eu me apresentando pra vocês, porque nem todo mundo que vai assistir esse vídeo, me conhece. Então, vamos lá. Bom, meu nome é Giovana, eu tenho 16 anos, nasci em São Paulo, então sou paulistana. Nasci dia 27 de agosto de 2004. E com 14 anos, 14 para 15 anos, os meus pais decidiram vir para os Estados Unidos para eu fazer meu high school, né, meu ensino médio aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui, eu não falava inglês, eu não falava nada. Tipo, falava, I don't speak English. Eu não falo inglês, eu só sabia falar isso. E desde que meus pais tiveram essa ideia, eu nunca quis. Tipo assim, naquela época, eu falava, Eu vou falar que eu tô indo obrigada na hora de pegar o visto, porque toda essa burocracia antes de vir pra cá, eu não posso vir com visto de turista, né? Mas se vocês quiserem, eu falo sobre visto e essas coisas em outro vídeo. E eu sempre negava, sabe? Tipo, eu não quero ir pros Estados Unidos, eu não quero fazer isso, eu tinha medo, eu não me sentia à vontade. E foi assim, né? Até a gente vir pra cá e até o finalzinho do ano passado. Eu cheguei aqui, deu tudo certo com o visto, infelizmente ou felizmente, né? Mas enfim, cheguei aqui e fui pra uma escola, pra um high school, porque eu tinha feito o nono ano no Brasil e eu vim terminar, né? Começar e terminar o ensino médio aqui nos Estados Unidos. Eu cheguei na escola no meio pro final do ano letivo deles aqui, porque é um pouquinho diferente do Brasil. E eu cheguei, eu não falava nada de inglês, eu sempre... Eu chorava demais, chorava no Brasil desde dessa jornada, né, de pegar visto, comprar passagem, resolver a vida, né, pra vir pra cá. E na escola também. Então, eu chorei no meu primeiro dia de aula, tanto é que a menina que me apresentou a escola, tipo, onde eram minhas aulas, porque aqui você troca de aula, né, não um professor troca de aula. De sala, na verdade. Ela me apresentou a escola e eu tava chorando, eu tava vermelha, tipo, parecia um pimentão tremendo, porque eu não entendia nada do que ela falava, ela tava falando comigo. Até hoje eu não sei o que ela tava falando comigo, eu acho que ela deveria estar explicando, tipo, essa sua sala, tarará, e ela falava comigo, eu não entendia nada, nada. E eu só chorando lá. E eu chorava até janeiro desse ano, né? Eu ainda chorava. Claro que aos poucos foi diminuindo, porque eu fui me acostumando e eu fui começando a aprender alguma coisinha ou outra. Nesse período, desde que eu cheguei até janeiro. Vou explicar. Eu cheguei aqui, eu não fiz amigos, eu não tenho amigos americanos. Não tenho. Porque eu cheguei e eu me fechei. Eu não falava inglês e eu acho que eu não queria me expor. E eu achava que ninguém ia ser, sabe, tipo, as pessoas iam ter dó de mim ou, sei lá, fazer alguma brincadeira ou falar. Eu tinha medo de que falassem comigo e eu não entendesse e eu ia começar a chorar porque eu sou muito chorona.
E então eu ficava na minha, fechada, com a cara fechada, e ninguém vinha falar comigo, né? A não ser no meu último período, que era um período, meu último período é minha última aula, né? Que era pra aprender o inglês, não aula de inglês, era uma aula pra estrangeiros que precisam aprender o inglês pra viver aqui e fazer as outras aulas e tal. Essa aula era uma aula que me deixava mais tranquila, eu me sentia mais em casa. Por quê? Porque tinha cada pessoa era de um país, cada pessoa tinha uma cultura diferente do americano, né? Da cultura americana. Então, eu tinha e ainda tenho, né? Que agora com a pandemia a gente não conversa tanto, mas às vezes eu mando mensagem pra ela. Eu fiz uma amiga, ela é do Egito. Quando eu cheguei, ela foi muito legal comigo, porque ela falava por Google Tradutor comigo, tipo, falava, fica tranquila, eu sei que no começo é difícil, e tipo, tentava me confortar. Eu também conheci uma coreana, tem muito filipino aqui, mexicano, pessoas que falam espanhol também tem bastante, porque eu moro em Las Vegas, então o México é aqui do lado. E filipinos também tem bastante, e eu também conheci uma menina eu sempre esqueço o país dela. Turquia. Ela é turca, ela é da Turquia, ela também é bem legal. Mas ela teve que voltar pro país dela antes mesmo da pandemia. Eu não sei o que aconteceu também, eu sei que ela voltou. Enfim. Eu fiz uma amiga brasileira depois de um mês que eu cheguei aqui. Só que a gente não tinha nenhuma aula juntas, nem o recreio, porque na minha escola a gente tem o recreio A e o recreio B. Eu tinha o B e ela tinha o A. Então, a gente não se encontrava na escola. A gente era amigas, se encontrava depois da escola. A gente é amigas, se encontrava depois da escola, os nossos pais e tal. Só que na escola, não. Então, continuava a mesma coisa pra mim. Eu sofria muito porque eu não tinha amigos. Eu fiquei uns 4 ou 3... Não, acho que uns 5 meses sem entrar. Eu fiquei 5 meses... desde que eu cheguei aqui, sem entrar no refeitório. Ou até mais, viu? Eu acho que até mais. Porque não é igual filme americano. Isso é mentira. Filme americano mente pra você. Por quê? Eu achava que eu ia entrar no refeitório e cada mesa ia ter seu grupinho e que não ia estar lotado. Mas não, parece um monte de manada de boi, sabe? Tipo, todo mundo correndo pra pegar lanche. Então, no meu primeiro dia, eu fui tentar entrar, só que eu olhei aquilo tudo e eu me assustei, eu já tava assustada, eu me assustei mais ainda, e eu fiquei com medo de alguém falar comigo, e acabei entrando pra escola, né? Porque tem o pátio e tem a parte das salas, né? Então, eu entrei e fiquei lá dentro. Mas enfim, aí acabou esse ano letivo, que era só um café com leite, porque eu já tinha feito... Eu meio que repeti o 9º ano aqui, porque eu tinha feito no Brasil e eu não podia entrar no primeiro médio, porque era só meio ano, e eu não falava inglês, então a minha counselor preferiu, minha conselheira, né, minha coordenadora, vamos dizer assim, preferiu que eu repetisse o 9º ano, porque as minhas notas do Brasil eram o que valia. Aí no ano seguinte, a minha conselheira, minha counselor, era a mesma que a dessa minha amiga brasileira, que foi a minha primeira amiga aqui. Então, ela não colocou a gente nas mesmas aulas, porque ela é um ano mais velha que eu na escola, um ano, né, mais velho. Só que ela colocou a gente no mesmo recreio. Então, melhorou, tipo, 50%, né? Pra mim.
porque eu não falava inglês, ela falava, então qualquer coisa eu tava com ela lá, entendeu? Até que ela teve que sair do colégio, do high school que eu estudo, né? Porque ela foi pra outra escola, enfim. Aí eu sofri demais de novo, eu chorei, porque eu já chorava. Chorei de novo, tipo, mais ainda. Porque eu fiquei sozinha de novo, eu achava que eu não falava inglês, porque eu já tava começando a entender, mas eu estava falando pra mim mesma, não, você não fala inglês, sabe? Tipo, aquela fase de bloqueio, eu tava na fase de bloqueio ainda. Eu não queria admitir, eu tava entendendo alguma coisa, mas eu tinha medo de falar com as pessoas. Ainda de errar alguma coisa, ser julgada e tal. Então eu voltei a ficar sozinha. Aí minha família veio pra cá, minha casa encheu, veio minha avó, meus tios, minha irmã, o marido dela, enfim, veio todo mundo pra cá. E eu fiquei assim, pensando, eu tenho que mostrar que eu falo inglês, né? Então foi nessa fase, foi graças à minha família que eu comecei a abrir e a, tipo, falar, não, você fala inglês sim, Giovana, você pode falar com o atendente, você sabe fazer um pedido do McDonald's, sabe? Então foi nessa fase, há um tempinho atrás, tempinho não, porque já essa quarentena deixou a gente bagunçado com o tempo, né? Enfim, quando a minha família veio, foi que eu percebi que eu podia falar inglês, que eu sabia e as pessoas iam me entender. Então foi nessa parte que eu comecei a sair do Google Tradutor do meu celular, de digitar em português e traduzir para inglês, pra falar, sabe? Pra perder esse medo de falar com as outras pessoas. Tanto é que meu professor, quando eu falei a primeira vez com meu professor de história, tive uma conversa, ele virou assim pra mim e falou: caraca, seu inglês tá muito bom, por que você não conversa mais? Tipo, sai do celular. Você consegue falar, eu te entendo. Então, depois, né, do ano novo, do Natal e do Ano Novo, acabou as férias e eu voltei pra escola. E quando eu voltei pra escola, graças a Deus, entrou mais 3 brasileiras. Então, tipo, foi um alívio pra mim. Eu me senti mais confortável, porque agora eu tinha amigos, né? Então, a gente começou a ficar... Todas tinham lanche juntas, então isso foi bom. E eu tinha 3 aulas com uma das brasileiras. Então, foi mais confortável. Aí, acabou entrando a pandemia e as aulas acabaram. 2 voltaram pro Brasil, porque elas estavam de intercâmbio, não estavam com a família. E, tipo, meio que a gente ficou de férias, né? Todo esse tempo. Aí, no mês passado, dia 24, começou as aulas online. Eu fiquei um pouco apreensiva, assim, com medo, porque eu ainda, tipo, eu tinha o medo, e se me perguntarem alguma coisa que eu não vou entender? Mas até que foi de boa e eu tô conseguindo conversar e tal. E é até mais fácil que a escola. E foi isso. Bom, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo pra me ajudar e curte. E é isso, muito obrigada por assistirem meu primeiro vídeo do YouTube.